Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapman. Pix, Oscar Aníbal Chapman, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapman, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia, mestre Dinho. Tudo bem? 23 de outubro de 2025. Bom dia, juiz Oscar Aníbal Chapman. Vamos lá. Vamos lá então. Só um minutinho. Parece que o juiz já falou a data, né? É dia 23 de outubro de 2025, horário 11 horas da manhã. Ok. 06 minutos. Bom, o Emilate já se encontra na área e já temos os resultados das intervenções do planeta através das intervenções de cooperação de todo o sistema internacional de captura e de procedimentos de força letal. A Rússia soltou um míssil balístico, ao qual levantou a imediata intervenção das defesas dos Estados Unidos da América, como também de 4 nações detentoras de armamento nuclear. Isto posicionou a imediata localização de todas as ogivas em todo o planeta. O alarme. E isto adiantou as medidas de proteção de efetiva real sucesso, né? Então, posto que esta ogiva era simplesmente o veículo de deslocamento da ogiva a seu alvo, ou seja, o míssil balístico não tinha ogivas nucleares e também não tinha nenhum tipo de cabeça letal a fazer algo. Simplesmente para testar o veículo supersônico. Como dizendo, eu tenho efetivamente o míssil supersônico balístico, porque até então nenhum veículo supersônico balístico tinha sido detonado. Só existia a ciência da arguição do relatório através de conjecturas, de narrativas de que o Satã 1 e Satã 2 estavam já posicionados na órbita terrestre. Ou seja, eles já foram lançados e eles permanecem em local não determinado em repouso, mas também não corresponde. Porque ele não pode ser
reativado por expansão de detonação. Uma vez detonado, ele queima o combustível sólido, depois vem o combustível gelatinoso, e a proporção dele é a quantidade de combustível que ele comporta. Então, Satã 1, Satã 2 continua aqui no solo. Então, nós temos o posicionamento de todas as ogivas nucleares do planeta. Já estabelecemos a narrativa do exército chinês, que está em confronto interno, ou seja, há uma guerra civil militar na China. O exército, a marinha aeronáutica estão combatendo entre si. Então, o posicionamento de efetiva letalidade foi comprovado na Colômbia, numa embarcação que transportava fentanil com elementos a bordo. Foi efetivamente o disparo dos Estados Unidos da América em fazer alvo letal contra o narcotráfico global, posicionado no seu reduto de produção, Colômbia. O seu mentor, Petro, narcotraficante, já identificado, terrorista, que ocupa o Estado da Colômbia, o poder executivo. Ele é já determinado alvo da CIA, da mesma forma que o Maduro. Ele também já é considerado alvo da CIA. E Luiz Inácio Lula da Silva, plágio, se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, também é alvo da CIA. Já se encontra na Malásia a determinação de cooperação com a autoridade da liderança da Malásia, ao qual está estabelecido o monitoramento contínuo, incessante de Luiz Inácio Lula da Silva. Ele até, quando vai ao banheiro, ele é observado dentro do banheiro. Então, já está determinada a sua prisão. Ou seja, tanto do Luiz Inácio Lula da Silva, quanto do Petro, quanto do Maduro. Não existem retóricas, ninguém se manifesta, porque todo aquele que se manifestar tem conluio e é considerado sócio pela lei Magnifici. O caso da ONU, qualquer manifestação da ONU acelera o procedimento já em investigação de pagamentos recebidos em fundos soberanos para a administração de ONGs do narcotráfico. A capital de Belém é alvo de investigações internacionais da DEA, do Mossad, da CIA, da Interpol, de 60 agências de inteligência que lá se encontram braços de bancos do narcotráfico, também militantes e também células de terroristas, já em Belém. Então, tudo aquilo lá está sendo monitorado. A captura
do Superintendente da Polícia Federal, Eduardo, como também do Ministro do Supremo Tribunal de Justiça, Lewandowski, estão determinadas a captura, prisão, todos já com o procedimento internacional, a força letal no continente da América Central, da América do Sul e do Caribe. São ao todo 17 cabeças com os seus membros de governo, que foram todos, através da expertise do software e do hardware da China, em estabelecer os seus núcleos de prestação ao serviço da determinação de como proceder. É tudo semelhante. Todos os procedimentos é um chip, é um software. Você compra, coloca no teu computador e é estabelecido o modus operandi. Você manda os relatórios para o setor, eles já sabem como proceder. Não há ruídos, há simplesmente não se faz a crítica de se esse procedimento corresponde, é legítimo ou não. Eles procedem em 17 países do narcotráfico na América Central, na América do Sul e no Caribe. Todos os escritórios da ONU, todos os delegados da ONU, em 17 países do narcotráfico, estão todos com captura determinada. Todos os representantes da chancelaria diplomática desses países também estão todos com captura determinada. Porque isto tudo é um operativo estabelecido através de leis que foram criadas por staff, por notáveis operadores do direito, a estabelecer jurisprudência através do software e o hardware da China, a declarar leis aprovadas pelo governo, estabelecido no pagamento de propina e também de procedimento de opressivas e imorais políticas. Isso tudo para dominar o planeta e estabelecer o motim, a sabotagem, a espionagem, para não aceitar o reset estabelecido pelo Supremo Tribunal Mundial, que passa a vigorar no dia 1º de janeiro de 2026, onde todas as moedas são resetadas. Nenhuma moeda tem valor em lastro-ouro, só as que se encontram acauteladas nos Estados Unidos da América, em posicionamento de lastro-ouro a ser estabelecido em todo o planeta. Então, esta administração, ela é feita por inteligência artificial, ela é feita pela cibernética, matemática quântica mundial, o procedimento administrativo global, onde a crítica e toda a informação de contento ao procedimento é monitorado nos Estados Unidos da América. Então, os Estados Unidos da América vai estabelecer parcerias para todos se estabelecerem no território dos Estados Unidos da América.
Ele vai ser o portador de toda a sobrevida e contingência para melhorias do planeta e também defesa da fauna, da flora e da água no planeta. Porque há indivíduos perversos que são adoradores daquilo que não existe e que são bruxos que louvam ao demônio, a Satanás. Então eles querem destruir a verdade, a luz, a energia constante, a vida eterna. Nós somos seres vivos, uma complexa química estabelecida através do direito divino de existência e que estamos estabelecidos para a criação de tudo que ele venha a chamar a existência. Então não podemos conviver com um atraso, com a negação da existência do ser divino. Todo aquele que opere dessa forma, em alegar que ele é um ser descrente, pela própria revolta de não querer se aprofundar nas provas irrefutáveis da existência do divino, eles se dizem, então, descrentes totalmente. E que eles acreditam só no Estado, na força do Estado, na força do domínio do Estado e no comportamento do seu preceito e seu conhecimento que não é rico, não existe conhecimento nele. Então, esses sujeitos de teocracias, de bruxaria, estão sentenciados ao extermínio. Não tem como sobreviver ou prevalecer. Isso já foi feito no passado bíblico e quem tinha que proceder dessa forma não procedeu, foi um rei, ele se encantou pelas mulheres desse conglomerado pagânico e desarrou e nos levou até o dia de hoje com estes atrasos produzidos por esta insurgência das leis divinas do Todo-Poderoso. Bom, então nós temos todo o capital que se encontra na Malásia acautelado. O Brasil não pode retirar um centavo de lá. Ele tem que aguardar as diretrizes mundiais a serem estabelecidas. No momento, não há confirmação alguma do deslocamento do senhor presidente Trump para nenhuma conferência no domingo, ao qual se cogita que vai haver uma reunião entre o falsante, o falsário, o espião da CIA, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, com o senhor Trump e com o representante da Malásia. Não há, até o presente momento, nenhum tipo de confirmação. Porque estamos em guerra mundial nuclear. Na Venezuela se encontra mais de 1 milhão de mísseis do Irã, todos apontados para o Brasil, para desestabilizar e destruir
2.300.000 favelas. Tudo projetado, 2.300.000 favelas a serem destruídas por Maduro, por este filho de uma puta que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, e pelo Petro, outro filho da puta. Tudo narcotraficante global, mundial. Traficando para Xi Jinping, outro filho de uma puta. E para Putin, outro filho de uma puta. Então está selado já foi confiscado todo o procedimento das riquezas em petróleo da Rússia, e que se ele ousar a não obedecer o determinado, será destruído todo o seu poderio de minério, petróleo, como também refinarias, será tudo destruído. Também as suas forças de energia atômica, como também na China, onde está proliferando numa dia e noite de trabalhos em criar usinas nucleares. E tudo isto sabido, são todos alvos. Então, nós estamos querendo estabelecer a paz. A senhora primeira-ministra da Itália descobriu que a Europa ela é um covil de ladrões, onde a van der Leyen impera, e ela decidiu sair da comunidade do euro. Itália sai da comunidade do euro, sai da Europa. Não pertence mais a este covil de ladrões, assassinos, filhas da puta. Como também do Macron, que mandou assaltar o Louvre. Temos todas as edições pelos serviços secretos que monitoraram todo o roubo. E também ele se encontrava no Louvre e procedeu a roubar os colares de safira e os pendentes. Com provas irrefutáveis. Então ele sabe muito bem do que estamos falando. Está todo mundo apegado. Então, já está estabelecido que a Rússia é inimiga dos Estados Unidos, o Irã, a China e o Maduro Petro e o que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Todos já identificados. E todos serão destruídos. A qualquer momento. Aqui no Brasil, o senhor Messias Bolsonaro tem que ser solto antes de acabar a tarde. Hoje, dia 23 de outubro de 2025, horário 11 horas e 29 minutos. A PGR deve determinar imediatamente que a fraude estabelecida pelo componente da Polícia Federal, conjuntamente com a PGR, conjuntamente com a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, eles cometeram crime lesa pátria. Conjuntamente com o narcotraficante que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva e os partidos políticos que procederam com este motim, com esta espionagem, com esta sabotagem. E estão incautadas a TV Globo, a CNN, todos já em percurso, onde eles, quanto mais procederem a liturgia de querer proceder
a intentar um procedimento que não é legal, não há espírito do corpo da lei, os incrimina cada vez mais. Eles vão servir de exemplo global para todas as nações, 196 países. E isto tudo hoje, dia 23 de outubro de 2025, horário 11 horas e 30 minutos. Acabaram com o FGTS, acabaram com todo o ativo financeiro. O Bradesco deve ao PCC todo o capital e tem que pagar. O Bradesco, o Itaú, o BTG, todos os bancos. E eles estão apavorados. Então, o monitoramento para manter a população com a administração dos seus bens está todo procedendo através de intervenção da IA. E tudo isto posicionado. Cometeram um grande crime contra a fintechs. O prefeito do Rio de Janeiro estabeleceu que todas as fintechs, que todos os bancos virtuais devem obedecer. Do contrário, eles terão inúmeras incursões de monitoramento aos procedimentos. Uber, entrega de alimentos, tudo que seja fintech. Porque este filho da puta, o prefeito do Rio de Janeiro, está operacionalizado a querer, através de forma opressiva, imoral e ilegal, ao achaque dos empresários que empregam o povo brasileiro. Então, perante este comportamento, não há recurso, não há forma. Estão suspensos os pagamentos dos impostos, porque não tem legitimidade, não há legalidade. Todos os impostos foram determinados a não recolhimento. O ministro da Fazenda, conjuntamente com a Tabet, estão com pedido de prisão por estelionato. O presidente do Senado está com pedido de prisão. O presidente da Câmara de Deputados está com pedido de prisão. Internacional, estamos em guerra atômica nuclear. Eis o relatório, hoje, dia 23 de outubro de 2025, horário 11 horas 33 minutos. Mestridinho, agora é com o senhor. Sim, juiz Oscar Aníbal Chapão, né? A segunda parte aí. O mestrezinho aqui, eu sempre estou... eu tenho ajuda do chat GPT, que é a IA, Inteligência Artificial. Eu quero aqui, inicialmente, fazer uma abertura, né, dessa segunda parte, que são as perguntas. Hoje, dia 23 de outubro do ano de 2025. Agora, precisamente, 11 horas e 34 minutos. Bom dia, meus amigos e amigas patriotas do canal Mestrezinho. As últimas notícias na palma da sua mão. Hoje, nesse momento, o programa é especial. Vamos conversar com uma autoridade internacional que tem sido voz firme em tempos de confusão e incerteza. O juiz Oscar Aníbal Chapão, corregedor internacional, juiz arbitral. Oscar Aníbal Chapão, um homem de grande experiência, sabedoria e compromisso com a verdade
e com a justiça. O mundo está vivendo dias decisivos. Os Estados Unidos reforçam seu papel de potência global em defesa da liberdade. Israel enfrenta mais uma vez ataques e tentações de guerra em nome da sua sobrevivência. E o Brasil, o nosso amado Brasil, atravessa uma crise de valores, de fé e de patriotismo. Nesta conversa, queremos entender o que está por trás desse momento mundial. Vamos falar sobre liberdade de expressão, soberania nacional, perseguição política, fé cristã e a verdadeira essência do patriotismo, não aquele de palavras, mas o que nasce no coração do cidadão que ama sua pátria e teme a Deus. Então se prepare, compartilhem essa live, deixem seu like e participem nos comentários, porque a verdade precisa ser dita e o povo brasileiro merece ouvir de quem entende de justiça e tem coragem para falar. Sejam muito bem-vindos, meu amigo e irmão Juiz Oscar Aníbal Chapano, nessa segunda parte de perguntas. Juiz Oscar Aníbal Chapano, o chat GPT e a inteligência artificial preparou agora, nesse momento, 5 perguntas. Tem mais perguntas, mas nessas 5 perguntas, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu vou verificar aqui quais são as perguntas. 5 perguntas. Deixa eu ver aqui. Esse perguntas sobre o tema. O tema dessas 5 perguntas. Tem mais. Depois, outra live ou se der tempo. Vamos lá, Juiz Oscar. Eu que vou. Vamos lá. O tema. Perguntas sobre patriotas e defesa nacional. Hoje, 23 de outubro do ano de 2025. Primeira pergunta. Juiz Oscar, diante do atual cenário mundial, com os Estados Unidos da América reafirmando sua força militar e Israel tomando medidas duras contra ameaças, o senhor acredita que o Brasil tem se enfraquecido com sua soberania por falta de liderança patriótica verdadeira? Hoje, dia 23 de outubro de 2025, horário 11h38. O Brasil ele tem tratados EMILAT de defesa com os Estados Unidos da América. Ele é signatário do Tribunal Penal Internacional com 123 países, suas forças militares, Exército, Marinha, Aeronáutica. Aqui não haja espionagem, motim, sabotagem dos funcionários públicos estabelecidos em cargos públicos para administração e cautelamento de bens, como também a defesa da fauna, da flora, da água e do povo. Então, se há qualquer indivíduo, ou grupo, ou célula, ou partido político que se estabelece para o delipêndio, o saque, o assassinato, a destruição em massa da população, imediatamente aciona os tratados de EMILAT. E é assim que está se procedendo. Próxima pergunta. Vamos lá. Segunda pergunta. Muitos brasileiros se dizem, ou melhor, deixa eu iniciar aqui. Juiz Oscar Aníbal Chapano, em se tratando
de muitos brasileiros se dizem patriotas, mas poucos entendem o peso jurídico e moral dessa palavra. O senhor, como juiz arbitral internacional, como definiria o verdadeiro patriotismo dentro da legalidade e da ética cristã que tantos brasileiros defendem? Vamos lá, juiz Oscar. Hoje, 23 de outubro de 2025, horário 11 horas 40 minutos. O cidadão não basta ser, nem parecer, ele deve exercer aquilo que pratica. E na prática está a sinceridade do seu benfeitor e tutelado, que é a sua célula familiar. Então, o sujeito que estiver com fatos, atos e circunstâncias perante a justiça, ele terá todos os direitos de defesa a comprovar que não procedeu com dolo, com intenção, e sim com proteção. Ele se viu contrariado no seu direito de ir e vir, ele se viu contrariado na sua liberdade de expressão, ele se viu cerceado na sua conduta de exercer o seu posicionamento legal, a defesa da sua família, a defesa da própria vida, e procedeu. O crime que ele cometeu, cometeu. Ele deixará de ser primário o ter tirado a vida, negado o Espírito Santo de alguém. Mas vamos ver se houve legitimidade ao procedimento. Então, o sujeito, ele procedeu justiciamento, ele procedeu vingança, ele procedeu alta reação à agressão. Quais foram os motivos que o levaram ao ensejo de tal monta que lhe pesa a ser julgado? Lhe é computado a pena? Sim. Pode ser excluído a atitude que ele cometeu? Não. Fica sempre essa referência para o resto da vida. Onde ele exigir de querer visitar um país, vai aparecer na sua folha que ele teve esse ensejo. Mesmo sendo inocentado, sempre constará. Então você tem as leis militares, em que o cidadão que está abaixo a tutela e curatela do Estado, e ele passa a ser membro do Estado, ele tem a arguição de que ele sabe que o próprio Estado vai buscar ele onde ele estiver. Se ele é um cidadão brasileiro e ele é prófugo do Brasil, ele está escondido no planeta, saiba que o Brasil tem por obrigação de encontrá-lo e estabelecer a execução da sentença. É assim como procede. Próxima pergunta. Terceira pergunta. Juiz Oscar Aníbal Chapa. Há quem diga que o Brasil vive um processo de censura disfarçada e perseguição política e cidadãos e comunicadores conservadores. Na sua visão, até que ponto isso fere o Estado democrático de direito e o direito de livre expressão
garantido pela Constituição. Amém, juiz. Pois bem, todas as funções que são estabelecidas perante a notícia da mídia, elas são propagadas por todo o serviço de notícias. Mas aquelas que não são propagadas, que são camufladas, que não são do conhecimento, são crimes praticados contumaz, todo dia, ao qual é a prepotência, o abuso de autoridade, é o consentimento do compadrio dos seus pares, advogados, juízes, policiais, todos envolvidos. E todos são alcançados. Porque é tudo uma tutela e curatela de modus operandi do procedimento. O quinto constitucional. Você é levado a juiz pela própria simpatia para que você exerça o cargo de juiz togado sem ter feito concurso, sem ter prestado o concurso com todos os outros semelhantes que anelam essa posição. Mas você foi levantado para o conluio, compadrio de proceder no crime. Isso é investigado. Inventado a forma ilegal de proceder, é monitorado esse procedimento através do serviço de inteligência global. Nada passa batido ou desapercebido. Não tem nenhum otário. Próxima pergunta. Vamos lá, juiz Oscar Aníbal Chapano, é a quarta pergunta. Juiz Oscar Aníbal Chapano, quando olhamos para os Estados Unidos, vemos uma nação onde a lei é severa, mas a liberdade é valorizada. E em Israel, um povo que luta até o fim por sua pátria. O que o senhor acredita que falta ao Brasil para recuperar esse sentimento de união e defesa da própria nação? A certeza que todos vão pagar pelos seus delitos. 23 de outubro de 2025, horário 11 horas e 48 minutos. Está dado certeza porque nada passa desapercebido. Toda corrupção teve um início e todo corrupto pagou pelo seu delito. E todos foram alcançados por pessoas que não eram do seu convívio. Ou seja, todos aqueles que foram arregimentados, que pagaram propina através de cobrança de impostos, onde o próprio Estados Unidos tirou dinheiro da sua população para criar um grande aparato corrupto e querer dominar o planeta, foi exposto na administração Bush, na administração Obama, na administração Clinton, na administração Biden. Tudo com provas irrefutáveis, que estão todas catalogadas, todas já em vigor, onde o mandatário eleito pelo sufrágio legal dos Estados Unidos da América, ele vai todo dia trabalhar. Chega na Casa Branca, senta numa mesinha e vem o seu secretário, o secretário da Casa Branca, e estabelece as portarias a serem assinadas. Decretos. Cumpra-se. E ele especifica o que ele vai assinar. Ele pode dizer que assina ou que não assina. E aí isso vai criar as diretrizes para, no momento,
trazer respostas. E esse é o procedimento. Então ele tem um Pentágono, centenas de milhões de pessoas trabalhando nessa estrutura. Não somente nos Estados Unidos da América, no planeta inteiro. Através de provas irrefutáveis que chegam a esses elementos e que não cabe recurso, porque todos eles estão já posicionados com provas irrefutáveis. E isto tudo leva a o... Só um minutinho, mestrinho. Mamãe, não vou querer bolo, não. Tá, obrigado. Então, todo este comportamento já é vigente. Não tem para onde correr. Ele está há 6 meses e não para de trabalhar. E ele diz, se tivesse ganho as eleições, isto não teria acontecido. Ele fala, chega de matar gente. E todo mundo tramou contra a vida dele, e tramam contra a vida dele, esses filhos da puta. Que a culpa não é do presidente Trump, é sim do estabelecido legal, do Emilate, da defesa, porque vocês são assassinos, filha da puta, matadores da raça humana. E que aqui não é nada feito pelo fígado, aqui é feito com provas irrefutáveis, seus filhas da puta. Próxima pergunta, Vestidinho. Juiz Oscar, a quinta pergunta. Juiz Oscar Aníbal Chapuan, por fim, doutor Oscar, há um movimento mundial de retomada dos valores conservadores e cristãos, inclusive nos Estados Unidos da América, com o crescimento do discurso patriótico. O senhor acha que estamos à beira de uma reviravolta global, onde a fé e o amor à pátria voltarão a ser a base da justiça e da política? Amém, juiz? Hoje, 23 de outubro de 2025, horário 11 horas 52 minutos. Assim seja. Próxima pergunta. Juiz, pode tomar aí seu suco aí. Eu vou falando aqui. Juiz, não, esse aqui é café de verdade. É café? Suco estão vendendo. Tá. Suco estão vendendo, ou seja, essência, gosto de café, mas não é café. Ah, sim. Tá bom, juiz. Juiz. Tem também arroz que não é arroz. Tá certo. Juiz, essas 5 perguntas. Antes de encerrar, né, eu estou preparando aquela live que nós fizemos à noite, que fala sobre lá na Indonésia, a prisão do Lula. Eu estou preparando. E depois de eu preparar essa, eu vou preparar essa segunda. Ok? Então, à tarde, nós já estamos à tarde. Se tiver qualquer um assunto relevante, inclusive eu vou trabalhar. Quando eu chegar aqui no computador, eu vou ficar com a camisa azul. Por causa que o juiz chamar para me atender o juiz imediatamente. O que nós estamos aguardando no momento é já a liberdade do presidente senhor Bolsonaro. E também todas as vítimas do encarceramento que se encontra sequestrado nos presídios em Brasília. E também dos militares que foram, por calúnia, por falsa queixa-crime, levados a sentenças que foram sentenciados por espias sabotadores,
filhos de uma puta, travestidos de ministros, que ganharam somas irrefutáveis de propina, vendedores de sentença, filhos da puta, estão sentenciados ao pelotão de fuzilamento, que ainda acreditam que tem como sobreviver. E eles sabem que não tem. Porque a CIA já tem ordem de matar. Matar. Não é para vir e levar e arguir. Não. É morte. Foram sentenciados à morte. Então eles têm poucos segundos no dia de hoje, 23 de outubro de 2025, horário 11 horas e 55 minutos. Ou seja, quem está falando aqui é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro. Aqui não tem ninguém brincando. Aqui tem ordem dada a ser cumprida. A CIA está com ordem de matar, acabar com vocês, espias amotinados, filhos da puta! Não vem com querer peitar ou segurar, porque não tem filha da puta! Vocês vão esperar o quê? Morrer o primeiro? Vai morrer todo mundo ao mesmo tempo! Filhos da puta! Morreu! Não é em escadinha, morreu hoje, amanhã outro. Não! É ao mesmo tempo. Estamos entendidos, seus filhos da puta! Hoje, 23 de outubro de 2025, estamos de plantão. Então, qualquer novidade, entraremos em contato. Gratidão, mestre Dinho. Ô juiz, eu quero aqui atender aqui o chat GPT, que eles fizeram aqui um encerramento, porque eu estou mostrando que eu estou trabalhando com GPT, não é. Então é o seguinte, eu quero fazer um encerramento aqui, né, entendeu? Encerramento da live, dessa live, segunda live de hoje, 23 de outubro do ano de 2025. Juiz Oscar Aníbal Chapano, em nome de todos que nos acompanham aqui no canal, quero agradecer profundamente pela sua presença e pelas palavras tão sábias que o Senhor compartilhou conosco. O Brasil precisa de vozes como a sua, firmes, equilibradas e comprometidas com a verdade, com a justiça e com os valores que formam base da nossa nação, Deus, pátria, família e liberdade. Essa conversa de hoje não é apenas uma entrevista, é um alerta e um chamado à reflexão. Vivemos um tempo em que o silêncio pode ser cumplicidade e o medo não pode calar o coração do patriota que ama sua terra e confia na providência de Deus. Aos nossos amigos que estão aqui assistindo, compartilhem essa live, deixem seu like e se inscrevam no canal Mestre Dinho, as últimas notícias na palma da sua mão. Aqui nós seguimos firme, orando pelo Brasil, pelo povo de Israel, pelos irmãos de fé em todo o mundo e acreditando que a verdade, cedo ou tarde, sempre vence. Que Deus abençoe o senhor juiz Oscar Aníbal Chapano, abençoe cada patriota que nos acompanha e abençoe o nosso Brasil. Boa tarde a todos, fiquem com Deus e até a próxima live, hoje dia 23 de outubro do ano de 2025. Mestre Dinho, atenção, dia 23 de outubro de 2025,
determinaram o pagamento de danos morais ao senhor Trump por notícia de injúria, alegando que ele acautelava provas secretas da Casa Branca na sua residência em Mar-a-Lago e estabeleceram pagamento retroativo desde o procedimento desta calúnia a ser entregue este patrimônio. O senhor Trump, em momento algum, se posicionou, como ele revelou, que ele não faz jus a seu salário. Ele disponibiliza o seu salário. Ele não faz jus a nenhuma provisão, mas ele procedeu conforme qualquer indivíduo de comportamento libado deve proceder. Ele estabelecerá para a caridade ou para a ampliação de um bunker com toda a tecnologia cibernética, de conhecimento global, de inteligência artificial, de sobrevida, a que haja uma sobrevida guardada num bunker debaixo da Casa Branca. Então, estes bilhões servirão para este propósito. Obrigado, mestre Dinho. Amém, juiz. Gratidão. Boa tarde. Até a próxima. Gratidão. Nobel da Paz para Maria Corina Machado é reconhecimento justo. É o título do editorial de hoje da Gazeta do Povo. O comitê que seleciona os ganhadores do Prêmio Nobel da Paz foi extremamente feliz ao escolher Maria Corina Machado, líder das Forças Democráticas da Venezuela, para receber a honraria neste ano. Este é um reconhecimento justo pela luta incansável não apenas dela, mas de todos os venezuelanos comprometidos com a democracia e empenhados em devolvê-la ao país hoje governado pelo ditador de esquerda Nicolás Maduro. Com o prêmio, ela se junta a outros notáveis dissidentes, também perseguidos por governos autoritários e totalitários, como o alemão Karl von Ossietzky, premiado em 1935, o soviético Andrei Sakharov, 1975, o argentino Adolfo Pérez Esquivel, 1980, o polonês Lech Walesa, 1983. A birmanesa Aung San Suu Kyi, 1991, e o chinês Liu Xiaobo, 2010. No curto texto publicado pelos responsáveis pelo Nobel da Paz, Maria Corina é reconhecida por manter acesa a chama da democracia em meio à escuridão crescente. Uma descrição certeira do cenário da Venezuela, cujo povo vive esmagado pela ditadura bolivariana há mais de uma década. O regime de força, iniciado ainda sob Hugo Chávez, intensificou-se após sua morte e a ascensão de Nicolás Maduro ao poder em 2013. Maduro completou o processo de silenciamento da imprensa independente e de cooptação do poder armado, o oficial e o paramilitar, e dos demais poderes, garantindo o poder absoluto. Foi contra esse estado de coisas que Maria Corina e outros líderes democráticos, como Henrique Capriles, Leopoldo Lopes, Antônio Ledesma e Juan Guaidó, têm lutado. Eles organizaram massivos protestos de rua, não raro reprimidos com violência pelo chavismo, e, em 2015, conseguiram uma vitória notável, formando maioria na Assembleia Nacional. A vitória, no entanto, não trouxe nenhum avanço significativo em direção à restauração da democracia na Venezuela, já que o judiciário chavista barrava qualquer iniciativa do legislativo. Depois de 2015, Maduro jamais voltou a correr o risco de sair derrotado de um pleito, fraudando sucessivas eleições presidenciais, legislativas e regionais.
Maria Corina foi protagonista na mais recente eleição presidencial venezuelana em 2024. Escolhida nas primárias da oposição, com maioria esmagadora e líder nas intenções de voto segundo praticamente todas as pesquisas de opinião, ela teve seu registro negado pelo Conselho Nacional Eleitoral, dominado pelos aliados de Maduro, de forma arbitrária, com uma denúncia antiga sendo requentada para produzir uma inelegibilidade de 15 anos. As justas reclamações de Maria Corina foram alvo de chacota de um famoso aliado de Maduro, o presidente Lula, para quem a oposicionista estava apenas chorando. Sem opção, as forças democráticas indicaram Edmundo González Urrutia. Mesmo sendo relativamente desconhecido, ele venceria a eleição, mas não assumiria o poder graças a mais uma fraude de Maduro. Perseguida por Maduro e pela justiça venezuelana, Maria Corina precisou se esconder por alguns meses, até reaparecer em janeiro deste ano, em um grande protesto popular em uma cidade próxima a Caracas, depois do qual foi sequestrada, sendo libertada horas depois. A ditadura de Maduro negou qualquer envolvimento com o episódio, mas a comunidade internacional não acreditou e fez cobranças duras ao regime bolivariano. Já o Brasil de Lula permaneceu calado. E, se tratamos aqui do petista, é porque ele ajudou a dar legitimidade ao mesmíssimo regime que hoje persegue Maria Corina e seus colegas de luta pela democracia. Ainda que hoje os laços entre Lula e Maduro não sejam tão estreitos, o brasileiro não perdeu nenhuma oportunidade de limpar a barra do amigo venezuelano, recebendo-o com tapete vermelho em Brasília, afirmando que ele era vítima de narrativas e recusando-se a condenar a fraude de 2024. Em um mundo repleto de conflitos que atraem atenção global, o Nobel da Paz para Maria Corina Machado envia uma mensagem poderosa, recordando-nos que há muitos outros locais onde a força bruta também se impõe, produzindo catástrofes humanitárias. O chavismo não só instaurou uma ditadura na Venezuela, ele criou um povo pobre, faminto e desesperado, que foge aos milhões do inferno construído em nome do socialismo do século XXI. O prêmio é um sinal de que os venezuelanos não serão esquecidos, que ele renove as energias de todos aqueles que se empenham em restaurar a democracia na Venezuela e, por que não, em outras nações latino-americanas onde a tirania também está instalada. Essa é a opinião da Gazeta do Povo. Essa narração foi gerada por inteligência artificial, sob supervisão jornalística. A inversão de valores que vivemos já chegou até você? Banalização da ética, notícias que glorificam bandidos, o jogo político que quer ver a corrupção vencer. São tempos difíceis para quem defende valores como o poder do diálogo, a defesa da vida, o valor da família e deseja viver em um país melhor. Se você quer um futuro diferente para o Brasil, assine um jornal disposto a lutar por isso. Junte-se agora à comunidade de assinantes da Gazeta do Povo. Câmara derruba a malandragem tributária do governo. É o título do editorial de hoje da Gazeta do Povo. Em junho, enquanto o Congresso Nacional cogitava a possibilidade de um projeto de decreto legislativo que derrubasse o aumento ilegal do IOF decretado pelo governo Lula, ilegal, pois tratava-se de alteração com finalidade arrecadatória em um imposto regulatório, o presidente da República publicou uma medida provisória que aumentava outros impostos, como forma de compensar alguns recuos no decreto original do IOF. No fim das contas, o Congresso de fato aprovou o PDL, retomando as alíquotas anteriores do imposto, e o governo pediu socorro ao Supremo, que restaurou o decreto governamental em decisão monocrática de Alexandre de Moraes, ainda não analisada pelo plenário da Corte. Mesmo com o decreto do IOF restabelecido graças à ajuda suprema, no entanto, o governo não desistiu dos 17 bilhões de reais que poderia arrecadar com as outras elevações de impostos presentes na MP 1303. O valor já era fruto de concessões do governo, pois a versão original da MP da taxação poderia gerar até 35 bilhões de reais em arrecadação.
Lula e seus aliados correram contra o tempo para aprovar a MP no Congresso antes da meia-noite do último dia 8, mas acabaram falhando. O texto passou raspando por uma comissão mista na terça-feira, sendo aprovado por 13-12, mas não chegou a ser votado no plenário da Câmara. Um requerimento de retirada de pauta, apresentado pelo deputado Kim Kataguiri, União SP, foi aprovado por 251 a 193 no começo da noite de quarta-feira, levando a MP a caducar. De imediato, o governo entrou no modo de terceirização da culpa. Dedos foram apontados para o governador paulista, Tarcísio de Freitas, um dos nomes citados como possíveis presidenciáveis da direita em 2026, para os presidentes de União Brasil e PP, partidos que desembarcaram recentemente da base aliada, e para a bancada do agronegócio. Sobrou até para Jair Bolsonaro, atualmente em prisão domiciliar, e os manifestantes do 8 de janeiro, que seriam parte de uma força que estaria desorganizando o orçamento de 2026 para tentar interferir no resultado eleitoral, nas palavras do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que não escondeu a irritação quando ouviu de um jornalista a expressão aumento de impostos, em uma pergunta sobre a derrubada da MP da taxação. Nessa busca por culpados pela derrota governista, faltou procurar apenas no lugar mais óbvio. Um governo que gasta muito mais do que pode, que não corta despesas, que pretende abrir ainda mais a torneira em 2026 para fazer o diabo em ano eleitoral, seguindo a receita de Dilma Rousseff, e que insiste em arrancar ainda mais dinheiro dos cidadãos e das empresas para bancar essa farra toda. Eis aí o principal responsável pela derrota de quarta-feira. Quem age contra o país e contra o povo, como disseram Lula e a ministra Gleisi Hoffmann, não são os parlamentares que barram um aumento de impostos, mas um governo perdulário cuja política fiscal irresponsável causa inflação e juros altos. O Congresso Nacional está longe de ser um agente confiável quando se trata de conter as maluquices fiscais de Lula. A Câmara acaba de aprovar de forma unânime o projeto populista da isenção do imposto de renda, e os parlamentares vivem abrindo mais e mais exceções ao cálculo do resultado primário para efeitos de cumprimento da meta do arcabouço fiscal, permitindo ao governo gastar ainda mais. Mas, às vezes, os parlamentares acertam, como quando derrubaram o aumento do IOF, e agora, ao deixar caducar a MP da taxação, escancarando a fúria arrecadatória de Lula e Haddad. Essa é a opinião da Gazeta do Povo. Essa narração foi gerada por inteligência artificial, sob supervisão jornalística. A Gazeta do Povo tem coragem de falar o que nenhum outro jornal diz. Para nós, a liberdade e a verdade importam sempre. Assinando a Gazeta, você se torna parte de um movimento que quer mudar o rumo que o Brasil está seguindo. E claro, você também ganha acesso ao nosso jornalismo e ao nosso time de grandes colunistas. Conheça a nossa cobertura e descubra por que somos o melhor jornal do país. Acesse e faça a sua assinatura. Olá, muito bom dia para você que acompanha o Café com a Gazeta do Povo. Já quero pedir para você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e colocar aqui, já estou vendo um monte de comentário para vocês colocarem. Tá frio na sua cidade? Tá calor? Qual a temperatura? De onde vocês assistem o Café com a Gazeta do Povo, seu jornal matinal de segunda a sexta-feira, das 7 às 10 horas da manhã, no melhor jeito Gazeta de informar e também colocar a opinião para jogo. Quero convidar você a assinar a Gazeta do Povo. Nós estamos com uma super promoção, R$ 1,90 por mês, nos primeiros 6 meses. Gente, dá uma olhada ali, ó, tá até riscado o nosso preço original, R$ 27,90 por mês, caiu para R$ 1,90. E vocês, por serem 6 meses, essa promoção também entra no ano que vem. Ano que vem, eleições aí, né? Teremos que escolher deputado estadual, federal, 2 senadores, governador, presidente. Então, um ano importantíssimo. Basta você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui, ou então vai lá, gazetadopovo.com.br/oferta, tá legal? E também temos aqui, atualizamos o nosso e-mail de denúncia, sugestão. Lucas, o que eu posso enviar nesse e-mail? O e-mail é café,
café@gazetadopovo.com.br. café@gazetadopovo.com.br. Qualquer tipo de denúncia da sua cidade, do seu estado, de repente de algum vereador, de algum prefeito, se você foi lesado por esse rombo de 6 bilhões do INSS, se você conhece alguém injustiçado do 8 de janeiro, tá legal? Aqui não há censura e nosso timaço aqui da produção vai se debruçar em cima da sua história pra gente tentar trazer aqui no programa, tá legal? Mandando um abraço pro Francisco Leite, bom dia, Saba, bom dia, meu amigo Franciscão, também tá aqui com a gente todos os dias. Olha lá, Hudson José tá com a gente, ó lá, colocou aqui, ó, Maria da Glória, São José dos Campos, o pessoal mandando diretamente de Guarulhos, Recife, tá calor, ó lá em Recife, Ribeirão Preto, se bem que 25 graus, acho que Recife não é muito calor, mas aqui em São Paulo Cátia, Manaus, cadê o pessoal? Massachusetts, olha os Estados Unidos na área, pessoal de Vitória, do Espírito Santo, bom dia ao melhor jornal, a gente agradece o carinho da audiência de vocês, Paraíba, Campina Grande, lá na Paraíba, Poá, Rio Grande do Sul, tem Curitiba também, claro, olha lá, Petrolina, todo mundo ligado, e hoje temos vários assuntos. PT tentou emplacar uma cassação Eduardo Bolsonaro, não conseguiu. Mais uma vitória cachapante da oposição na Câmara dos Deputados. Temos Luiz Fux, ó, como diz no popular, pegou, como se diz no popular aqui em São Paulo, seria picou a mula, tchau para a primeira turma, não tinha clima, foi para a segunda. Teremos o deputado Gustavo Gayer, Alexandre Garcia, já quero dar bom dia a ele, Jorge Serrão já está conosco, nosso super decano. Aí, tá feliz, Jorge? Serrão já está conosco, nosso super decano. Aí, tá feliz, Jorge Serrão? Já imagino por quê? O Flamengo de Jorge Serrão conseguiu uma vitória ontem no Maracanã. Futebol foi mais assim, né, Serrão? Agora quero ver segurar na Argentina. Bom dia, meu amigo. Pois é, saudações, meu povo da Gazeta do Povo, saudações, Lucas Saba. O Carrascal funcionou ontem. Agora, cuidado, hein? Não confunda Carrascal com Carvajal. Carvajal vai rodar lá nos Estados Unidos. E o Carrascal, a gente espera que ele bote para quebrar semana que vem na Argentina. E hoje o nosso programa promete, Lucas Saba. Vamos para cima, hein? Que a nossa briga é pela defesa da liberdade de expressão. Exatamente. A liberdade fortalece a verdade. Vou dar bom dia à nossa super apresentadora lá em Curitiba, Carla Lima. Tudo bem, Carla? Já tô colocando aqui, tô vendo os comentários, subindo um atrás do outro, o pessoal mandando bom dia, ó lá, Alagoas, Bahia, o pessoal do Acre, Estados Unidos, Portugal tem também, ó que legal, Carla. Todo mundo ligadinho no Café com a Gazeta todos os dias. Um beijo, Carla. Boa quinta. Beijo, Lucas Serrão. Bom dia, pessoal. Olha, tem bastante mensagem chegando por aqui, mandar um abraço para todo mundo. A Luciana Simone está aqui também. Ela comentou o seguinte: frio na região de Sorocaba, muito estranho esse frio nessa época do ano. Concordo contigo, estamos vivendo essa... Eu vou colocar aspas na minha fala aqui, porque teve gente que não gostou que eu usei o termo friaca. Mas é uma friaca, gente. Vou fazer o quê? Né? E aqui ainda na nossa região a gente chama de frio do Janho, para ficar melhor ainda, tá? E aí esse frio vai continuar, né? A gente hoje tem uma temperatura um pouco maior aqui em Curitiba, uns 23 graus de máxima, mas tá bem tímido o sol, o vento bem gelado na rua, e aí a gente que tava buscando esse sol incansavelmente, ele vem por 2 dias, depois começa a chover de volta, mas tudo bem, tá tudo certo, o importante é a gente viver, né, e nos adaptarmos à instabilidade de temperatura aqui, pelo menos de Curitiba, que está bem instável ultimamente. Bom dia, Anne, tudo bem? Bom dia, bem-vinda, como é que você tá? Tudo jóia? Passando um friozinho? Tá frio, né? Quase novembro, final do ano, e a gente ainda tendo que usar um monte de casaco para sair de casa. Os casacos não aguentam mais, estão quase saindo sozinhos do armário. Bem, temos muitos temas hoje aqui e...
Pra gente começar essa conversa, a gente não pode deixar de falar da novela Fachin, né? Da novela que a gente vem falando aí do Fux desde ontem, e o Fachin oficializou a ida de Fux para a segunda turma do STF. A mídia, de maneira geral, estava falando que não havia mais clima, que o clima estava super pesado na primeira turma, que esse pedido dele, inclusive, muita gente leu esse pedido, interpretou essa solicitação como uma fuga, como lavar as mãos e ir embora, só que ele solicitou para que ele continuasse, né, Anne, nas discussões e nas tratativas aí da defesa de quem está lá preso, de quem está passando aí toda a história do 8 de janeiro que a gente já conhece. Pois é, ele teve um voto muito corajoso, né? Que eu acho que é válido a gente retomar esse assunto, porque foi realmente alguém que trouxe a justiça, fez justiça no seu voto, honrou a toga de ministro do STF, quando, por exemplo, ele assume ali os erros que foram cometidos por ele mesmo, quando ele condenou alguns manifestantes do dia 8 de janeiro. Então, quando a gente vê ele assumindo esses erros, falando ali sobre uma postura de um ministro que, apesar de ser chamado de injusto, ele prefere ser chamado de injusto cometendo a justiça, porque a gente sabe que ele foi chamado de extremista, de bolsonarista, de golpista e tudo isso mais. Ele seguiu firme, seguindo a linha do voto que ele fez no julgamento do Bolsonaro, inocentando essas pessoas no núcleo 4. E claro, né, a gente imagina a pressão que ele deve ter sofrido, não só por fora, mas dentro da própria turma, da primeira turma do STF, que é composta ali basicamente por só ministros indicados pelo PT, com exceção do Alexandre de Moraes, que vem também de um governo petista, já que o Michel Temer ele é vice da Dilma, quando indica o Alexandre de Moraes. E aí ele, que também foi indicado pelo PT, decidiu pedir, então, com base num instrumento regimental, a migração dele da primeira turma para a segunda turma, já que o Barroso saiu e foi acatado pelo Fachin. Claro, ele seguindo com esses processos nos dá um pingo de esperança, ainda sabendo que é uma minoria, ainda sabendo que o processo já está todo encaminhado para seguir o mesmo fim do que foi o processo de Jair Bolsonaro, né, Carla? Exatamente. Eu vou passar esse tema já para São Paulo, porque daqui a pouco tem convidado, a gente tem muitos comentaristas hoje, então vamos recebê-los aí de braços abertos daqui a pouco. E seguimos por aqui, hein, Lucas? Exatamente, Carla. Vou colocar o Serrão. Serrão, pegou todo mundo de surpresa, foi um pedido rapidamente concedido pelo novo presidente Edson Fachin. Fiquei feliz que ele não criou nenhuma celeuma, não sentou em cima da decisão. Não, você quer, tem a vaga do Barroso, tá aqui, assinou, tá tudo feito. E o que é bom a gente dizer é que Luiz Fux não foi indicado por Bolsonaro, foi indicado por Dilma Rousseff. Então, agora, há uma expectativa por parte da oposição no Congresso, da direita, dos conservadores, que agora Fux conseguirá se juntar a André Mendonça e Nunes Marques, e aí poderíamos ter um 3-3 nas votações da segunda turma, que também tem votações importantes. Os outros 3 ali seriam o próprio Edson Fachin, Dias Toffoli, ou seja, também não que a escalação seja muito das melhores, mas pelo menos poderíamos pensar ali num empate, algo que ele vem ali com muito 4-1 na sequência na primeira turma, Serrão. Tem um ponto ali importante, que é a turma, na verdade, formada por 5, já que o presidente do Supremo não entra na votação dessas turmas. O presidente vota quando é o caso do plenário. Na turma ele não vota. A turma vai ter um presidente que vai vai comandar esse voto. Então, 3-2 já pode ser uma perspectiva de mudança. E, curiosamente, um fato que vai ser relevante em breve é que já estão preparando no Congresso Nacional uma polêmica grande para o Supremo. O Supremo vai ter que descascar essa, e essa vai dar uma bela confusão. O Supremo fez a condenação da deputada federal Carla Zambelli, que agora corre risco de extradição na Itália, já que o Ministério Público italiano aprovou essa possibilidade da extradição. Vai ficar na mão agora do presidente da Itália ou da primeira-ministra Giorgia Meloni decidir se isso vai acontecer ou não. Agora, qual é o ponto interessante? Haverá um recurso, já tem parlamentares se mobilizando para isso, um recurso ao Supremo Tribunal Federal da condenação da Carla. E a condenação, ela foi condenada pela primeira turma, o recurso
em tese, é para a segunda turma resolver, ou para o plenário. Mas a regra seria que a segunda turma é que teria que tratar disso. Então, pode haver aí um revés, uma mudança na decisão suprema sobre o caso Carla Zambelli. Mais uma polêmica que vem por aí. Agora, o que é mais importante nessa história? Luiz Fux marcou uma posição no Supremo Tribunal Federal de que o Supremo tem que ser o órgão absolutamente garantidor da legalidade com legitimidade. Pô, mas peraí, mas isso não é óbvio, ululante? É. Mas no Brasil de hoje, o óbvio não está tão óbvio. Então é preciso que alguém diga: ó, o rei está nu, ó, aquele pessoal da outra turma está sem a toga, está pelado. Então, o Fux fez isso nesse julgamento do 8 de janeiro. Fez muito bem em assumir e fazer a autocrítica de que teve de revisar o seu voto, mudou o seu entendimento, compreendeu que não houve tentativa de golpe de Estado para a tomada do poder, não configurou esse crime e isso foi importante. Agora cabe ao Congresso tomar vergonha na cara, primeiro aprovar a anistia, revogar os artigos 359L e M do Código Penal e o Brasil mostrar que tem parlamento. Começar a mostrar que a política tem que voltar a entrar na normalidade, para que ano que vem a gente tenha uma eleição marcada pela liberdade e não pela censura, e não pela intervenção indevida do Tribunal Superior Eleitoral ou seus acionamentos nada legítimos feitos por partidos políticos de esquerda para impedir uma eleição livre e minimamente com tendência democrática. Então, a nossa luta, eu insisto, é a todo momento pela liberdade. Se alguém no Supremo está dando esse grito, vamos acompanhar o voto desse alguém. Exatamente, Jorge Serrão. Vou passar para Carla. Carla, sei que você já tem uma presença especial conosco e temos então a Polícia Federal acusando. E quando eu li essa matéria, confesso que eu achei que eu tivesse interpretado errado, porque eu achei tão absurdo que eu falei, não, tá errado, eu vou buscar outros canais, vou dar uma olhada, vou ler até a última linha, porque em sã consciência não é possível. Que a Polícia Federal agora está acusando o Felipe Martins de simular uma falsa entrada nos Estados Unidos. Eu acho que é a primeira pessoa, desde de Tutancâmon ali, desde a época dos primeiros seres humanos, que ele falsifica uma entrada num lugar para que aquilo ali sirva para prender ele próprio. Quer dizer, é uma loucura. Mas você tem alguém aí que eu acho que pode nos ajudar a pelo menos tentar entender, Carla? Com certeza, é aquela velha história da canseira. Vamos cansar essas pessoas, né, para que elas cheguem um momento de exaustão e realmente digam o que a gente quer ouvir. A impressão que dá é exatamente essa. E como você bem costuma dizer, Lucas, é um luxo pra gente aqui ter os dois, a Anne e o Chiquini, juntos aqui, tudo bem? Imenso. Bom dia, desculpa a mão gelada aí, mas você sabe que a temperatura como é que tá aqui, né? É, a nossa Curitiba maravilhosa. Bem, o assunto tá no ar, o assunto tá em pauta e a Polícia Federal mais uma vez está pedindo, solicitando, né, colocando aí uma suposta entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos. E aí a gente fica nessa, de novo, vamos requentar esse assunto porque a intenção é a canseira mesmo? Carla, olha só. Primeiramente, um bom dia, minha amiga Anne, todos que nos assistem, Serrão, Lucas. Você sabe que eles não dão ponto sem nó. Né? Para explicar a chuva, a gente tem que entender como que a nuvem se formou. Né? Veja, eu vou fazer um parênteses aqui só para vocês compreenderem como eles agem, esse regime. Carla, ontem nós tivemos o julgamento do Núcleo 4, vocês repararam? O Núcleo 4 foi julgado. E vocês repararam que o julgamento do Núcleo 4 teve a mesma finalidade? Qual? Criar precedentes. Veja só, eles utilizam os julgamentos, eles utilizam as investigações, eles utilizam as coisas, já criando o terreno para o futuro.
O que eles fizeram nesse núcleo 4? É só um parênteses aqui para vocês compreenderem como age esse regime. Eles julgaram o núcleo 4 com a finalidade de já criar precedentes para as eleições de 2026, Ani. Pode ver. Criticar urna é crime. Não é legítimo criticar urna, ou seja, já prepararam um terreno para 2026. E reabriram o inquérito contra o Valdemar. Então o que vai acontecer? Vai chegar em 2026, quem criticar a urna, eles vão instaurar inquérito para punir. Por quê? Eles vão falar assim, o precedente do STF, no julgamento tal, é que não pode criticar a urna. Então eles tomam decisões agora pensando no futuro. Esse caso dessa manifestação da Polícia Federal é um exemplo disso. Está muito claro que vem a nota do CBP, só para vocês entenderem. Desde que Felipe Martins é preso, a luta da defesa é conseguir que o governo americano se manifeste sobre a fraude inserida no sistema migratório americano. E há duas semanas nós conseguimos essa vitória. O sistema migratório americano, o órgão de imigração, que é o CBP, deu uma nota oficial dizendo: concluímos as investigações e, de fato, houve uma fraude no sistema migratório americano a inserir dados falsos de Felipe Martins, que foram utilizados pelo ministro Alexandre de Moraes a prolongar a prisão de Felipe Martins. Imagina, o governo americano disse isso expressamente e nominou o ministro Alexandre de Moraes. Uma semana depois que isso acontece e o Brasil repercute isso, que o governo americano disse isso oficialmente, o ministro Alexandre de Moraes encaminha para a Polícia Federal um pedido, que a Polícia Federal se manifeste sobre a viagem de Felipe Martins. Tudo combinado, cara. Vem a resposta da Polícia Federal dizendo o seguinte: nós estamos há tempo investigando milícias digitais. Milícias digitais estão sendo utilizadas a atacar instituições e autoridades. Então, estão utilizando o caso do Felipe Martins para continuar com milícias digitais para, por meio da internet, atacar instituições e autoridades, dando continuidade aos crimes contra a democracia. E assim eles criam um precedente a investigar jornalistas, jornais, influencers e até advogados, Anny, que criticarem a prisão de Felipe Martins, utilizando essa prisão do Felipe Martins a criticar instituições e autoridades. Ou seja, cara, eles acabam de dizer que quem criticar a prisão de Felipe Martins por meio da internet será incluído naquele inquérito do fim do mundo, das milícias digitais. É tudo bem pensado. Eles combinam entre eles, joga a casca de banana, alguém escorrega e eles vão lá. E no final, o delegado Shor, ele dá uma deslizadinha. Ele já diz o que aconteceu. No final ele diz assim, que as provas sejam emprestadas. Ou seja, eles já printaram todos os comentários, eles já gravaram todas as telas, eles já têm um compilado, um dossiê de todos os jornais, todos os jornalistas e todos os advogados que já criticaram as instituições e autoridades por meio dessa farsa da prisão do Felipe Martins. É exatamente isso. A ditadura chegou agora na imprensa e na classe da advocacia. Então, bem disse o Lucas, tá? Eles querem culpar agora o Felipe pela entrada falsa, né? Na verdade, eles não querem culpar o Felipe disso. Isso é o plano de fundo. O que eles querem é colocar todo mundo que está criticando esse erro das autoridades em inquéritos da milícias digitais, Carla. Bem, tem muito assunto para a gente falar sobre isso, tem muita pergunta. Eu vou passar lá para São Paulo, porque eu sei que o pessoal... Anny, você quer fazer pergunta antes? Por favor? Posso fazer, claro. Por favor. Isso tudo que você passou pra gente é assustador, Chiquini, porque a gente está falando de um caso que, na verdade, a violação de liberdade de expressão, ela veio antes, né? Quando, por exemplo, o Felipe Martins,
ele é proibido de dar entrevista à imprensa, ele é proibido de usar redes sociais. A gente sabe que isso também aconteceu agora com o Jair Bolsonaro, mas começou lá com o Felipe Martins. E aí, quando você fala sobre a censura aos jornalistas, eu queria explorar um pouco mais esse tema. Assim, aqui a gente, na Gazeta, a gente fala todos os dias sobre os absurdos que aconteceram contra o Felipe Martins e todos esses réus do dia 8 de janeiro. A gente corre risco, a primeira pergunta que eu te faço. E a segunda é em relação às outras críticas, né? Porque a gente sabe que, para além da questão do Felipe Martins, são inúmeras as prisões ilegais, incluindo Jair Bolsonaro e todos esses outros milhares de pessoas que foram presas durante o 8 de janeiro. Muitos desses seguem presas até hoje. A gente critica aqui todos os dias, a nossa audiência critica no chat. Você acha que esse caso do Felipe Martins vai abrir uma brecha para que a gente seja ainda mais censurado, Chiquini? Eu tenho certeza. Eles vão utilizar esse caso do Felipe Martins a censurar a imprensa, a censurar. E eles deixam bem claro ali, olhem só como eles agem. Eles usaram um termo ali, Anne, internet. Sabe por quê? Para proteger a imprensa tradicional que não usa a internet. Porque existem dois mundos. Existe o mundo daqueles que estão fazendo a imprensa séria e utilizam as plataformas de internet, como, por exemplo, a Gazeta, que não recebe Pix do governo. E tem aqueles que, se dependessem só da internet, morreriam, porque não tem audiência, né? Então, veja, eles colocam utilizar da internet a criticar instituições e autoridades. Eu tenho certeza que os jornalistas que já criticaram essa prisão de Felipe Martins já estão no inquérito. Os jornais já estão no inquérito. Isso é uma certeza que eu dou para vocês. E vejam como nós estamos em uma ditadura. Eles dizem o seguinte: criticar instituições e autoridades. Anne, só nas ditaduras que as instituições e autoridades são mais fortes que o povo. Nas democracias, o povo é mais forte que as instituições e autoridades. Por quê? Nas democracias, as instituições e autoridades servem ao povo. Quando você tem uma manifestação, é crime criticar instituições e autoridades, nós estamos em uma ditadura. Porque as instituições e autoridades, o Estado, estão acima do povo, aprisionando o povo. Isso é um estado de exceção. Nós estamos em uma ditadura. Quem não entendeu ainda está dormindo. Veja, essa intimação do Moraes para o Schor se manifestar já foi combinado. A resposta será essa. Nós vamos incluir todo mundo no inquérito, inclusive os advogados do Felipe Martins. Ele coloca bem assim: advogado que está utilizando, né, para atacar instituições. Veja que insanidade. Veja que insanidade. O Estado acusa alguém. Como é que eu vou defender o meu cliente sem atacar o acusador? Faz parte da defesa efetiva você descredibilizar as provas da acusação. Isso agora é visto como ataque às instituições. Há um ataque também ao próprio exercício da advocacia. É hora de toda a advocacia também acordar e entender que você deslegitimar a acusação, o que é o trabalho e a missão do advogado, é ataque às instituições, Anne. Jesus, meu rei, preciso de ti, te seguirei por onde quer que for, mais perto quero estar, sempre hei de suplicar, nos conflitos com o tentador, Jesus me fará vencedor, no nome do Senhor Jesus. O inimigo é amarrado com o poder do meu Deus, me guardando, me livrando.